onde está Deus? Será que nós podemos saber como Deus é? Onde Ele está? Muito se fala de Deus, mas como eu posso saber quem Ele é de fato? Vem comigo que é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Conta uma pequena história que um rei chamou todos os seus arqueiros e pediu a eles que acertassem o sol. Então, todos os melhores arqueiros do reino se reuniram para tentar acertar o sol com suas flechas. Reuniram seu melhor equipamento, reuniram-se os arqueiros mais treinados e passaram o dia atirando no sol. Porém, tudo que eles conseguiram foi frustração, porque a força da gravidade logo puxava as flechas de volta à terra. E assim passou um dia, passou o segundo dia, o rei já estava se enfurecendo com aquilo, ele começou a proferir as mais sinistras ameaças sobre todos, querendo que eles de alguma forma acertassem o sol com as suas flechas. Passou mais uma noite, os arqueiros trocaram as penas, afiaram mais as suas flechas, procuraram equipamentos ainda mais sofisticados e se puseram em mais um dia a atirar as suas flechas na direção do sol, porém sem nenhum resultado efetivo. De repente, enquanto o rei estava ali sentado no seu jardim, olhando o esforço de todos aqueles arqueiros, havia ali na frente dele um poço, como se fosse um pequeno lago, e chega perto dele um jovem, um arqueiro mais jovem, mais inexperiente, com a sua flecha, não era um equipamento tão sofisticado, e ele então vê o sol refletido na água daquele poço e ele não tem dúvida, ele mira aquela imagem, aquele reflexo do sol naquela água, atira sua flecha e acerta bem no alvo, estilhaçando em milhares de gotículas de água brilhante. Você já tinha ouvido esse relato, essa historinha? Pois é, o que será que ela tem a nos ensinar? É claro que nós poderíamos tirar aí diversas lições, mas o fato é que ao longo da história a ciência, a filosofia, a história, a religião sempre empreenderam diversos esforços para tentar explicar a Deus, para tentar compreender a Deus, para tentar provar a sua existência ou até mesmo provar a sua não existência. E assim nós temos na própria Bíblia a Torre de Babel, onde os seres humanos eles se arrogam o poder, a capacidade de chegar a Deus por meio daquele empreendimento humano. E seguimos nós, assim, olhando para cima, procurando Deus nos mais diferentes lugares. E a pergunta, a questão que eu me coloco nesse momento é: e se nós estivermos mirando o alvo errado? Agora pense por um momento. Nós vivemos sob o sol o tempo inteiro, nós conseguimos enxergar as coisas graças à luz do sol. Nós sentimos calor graças à presença, à realidade, à existência do sol. Mesmo nos dias nublados, nós enxergamos as coisas graças à luz e nós sentimos também o calor. Vivemos e sentimos as coisas o tempo inteiro. E para isso nós não precisamos ficar o tempo inteiro olhando diretamente para o sol. No mundo, este mundo no qual nós vivemos, no qual nós nos movemos, há luz, há calor, e tudo isso possibilita a existência da vida sem que nós fiquemos focando diretamente o sol o tempo inteiro. Isso, na verdade, nem faz tão bem assim. E nós, ao tocarmos a nossa vida com essa luz, com esse calor, na maioria do tempo, nós sequer estamos conscientes da existência, da presença do sol. Eis então a questão: e se nós estivermos mirando o alvo errado? Será que Deus ele não permitiu algum reflexo seu dentro da história? Um reflexo bem perto, mas ocupados demais que nós estamos, olhando para cima, nós acabamos perdendo? E você já tem refletido sobre isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, o que nós percebemos é que há diversos rumores dessa presença de Deus conosco. Será que Deus está realmente tão longe? Não, ele não está longe, ele está bem perto. E eu quero compartilhar uma palavra já de Deuteronômio. Deuteronômio não é um livro dos mais populares, não é mesmo?
Muitas vezes você começa a ler a Bíblia entusiasmado ali, Gênesis, toda a história da criação, a história da Arca de Noé, toda a saga de Abraão, dos patriarcas, depois você chega em Êxodo, não é? Você tem ali a história do povo escravizado no Egito, seu grande líder Moisés, que é chamado para a libertação. E aí você vai seguindo e começa a chegar nos livros ali que você tem vontade de pular para ir lá nas histórias dos juízes, dos reis e assim por diante. Mas ali em Deuteronômio, o capítulo 30, os versos 12 a 14, vejam que interessante. Este mandamento não está nos céus para que você diga quem subirá aos céus por nós, que o traga para nós, de forma que possamos ouvi-lo e observá-lo. Veja que a escrita, a maneira como o texto se coloca, está na perspectiva humana. Vejam também o verso seguinte: tampouco está ele além do mar, para que você diga quem passará para o outro lado do mar por nós, que o traga para nós, de forma que possamos ouvi-lo e observá-lo. Então é um texto, são versos que de alguma forma nos levam a refletir sobre este algo que parece estar longe, que parece estar distante. Mas ele conclui no verso seguinte, no verso 14, dizendo: não, esta palavra está muito perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a cumpras. E assim toda a escritura, ela vai se desenrolando, ela vai se desenvolvendo na sua narrativa, nos mostrando que há um Deus que deseja estar com o seu povo, que deseja se revelar ao povo. E esses rumores, eles estão, como eu disse, por toda a escritura, mas existem alguns fatos, alguns elementos, alguns eventos que deixam isso ainda mais claro. E eu ainda estou falando só do Antigo Testamento. Alguns desses exemplos nós temos nos mandamentos, no tabernáculo, na arca, no templo. São sinalizações da presença de Deus conosco, da presença de Deus com o povo. Retratam esse desejo de Deus de estar conosco. E se você quer fazer um link de tudo isso com um texto do Novo Testamento, eu sugiro que você dê uma olhada em Romanos 10, os versos 6 a 10. Eu não vou ler esse texto com você agora, porque eu vou ler um outro texto do Novo Testamento. Mas dá uma olhada aí depois que você terminar esse vídeo em Romanos 10, 6 a 10. Bom, dito isto, o que nós concluímos é que por nossos próprios esforços nós jamais alcançaremos a Deus. Ele, Deus, precisou se revelar, precisou vir ao nosso encontro. E ele faz isso por meio de quem? Ele faz isso por meio de Jesus. Isso está muito claro, por exemplo, se você ler o capítulo 1 do Evangelho de João. Deus, ele veio para habitar conosco. A palavra tabernáculo tem esse significado de habitar junto, tanto que alguns falam em tabernacular. Originalmente é isso que está lá em João. Deus tabernaculou conosco. Jesus é esse Deus conosco. É a maneira como Deus vem ao nosso encontro, se revelar para todos nós. E é esse Jesus que viveu, que se materializou na história, não é mesmo? Ele foi um ser humano, ele comeu, ele andou, ele esteve se comunicando com pessoas, ele fez coisas, ele disse coisas. Portanto, Jesus é alguém que entrou na história humana, ele faz parte da nossa história. Em um desses diálogos que Jesus tem com os seus amigos, com os seus discípulos, isso fica muito claro, muito nítido, de forma que nós temos a resposta para a pergunta que nós levantamos nesse vídeo. Como conhecer a Deus? Onde ele está? O texto bíblico, o registro dessa conversa está no Evangelho de João, o capítulo 14, os versos 4 a 9. Vamos dar uma olhada nesse texto com mais detalhes. Jesus, então, ele está dizendo ali: vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. E então Tomé, né, mais uma vez nós temos o Tomé aqui levantando dúvida, levantando questões. Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim.
Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí entra outro dos discípulos, Filipe, e disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você me diz: Mostra-nos o Pai? Fantástico, não é? Esse texto é maravilhoso. A perfeita imagem de Deus, Jesus. Eu estou aqui com vocês. É assim que Jesus responde à dúvida de Tomé, é assim que Jesus responde à pergunta de Filipe, a pergunta, a questão colocada pelos discípulos: como assim? Como assim vocês perguntam por Deus? Como assim vocês perguntam quem é Deus? Como assim vocês estão perguntando como chegar a Deus, como conhecer a Deus? Eu não estou aqui. Eu não estou com vocês. Não tenho falado com vocês. Tudo que eu falo, tudo que eu ensino é da parte do Pai. Quem me vê, diz Jesus, vê também o Pai. Portanto, você quer conhecer a Deus? Você quer saber quem Deus é? Como Deus é, como ele agiu, como ele se relacionou, como ele se expressa, o que ele trouxe, olhe para Jesus. Conheça Jesus. Ele se revelou na história. Jesus é real. Ele ensinou, ele fez. Jesus foi morto numa cruz, mas a morte, a cruz, os poderes do mundo não foram suficientes para eliminá-lo, porque ele era Deus. Ele ressuscitou, ele vive. Ao olharmos para Jesus, ao conhecermos a Jesus, nós conheceremos o Pai. Nós estaremos conhecendo o próprio Deus. Quem é Deus? Onde está Deus? Jesus é a resposta. Sim, Jesus está vivo e ele está à nossa disposição para que nós possamos conhecê-lo e também conhecer o próprio Deus. Busque na Escritura, reflita sobre essa palavra, ore, fale com Deus, ele está disponível o tempo inteiro para todos nós. Busque conhecer a Jesus para obter a resposta para todas as suas questões, não somente as questões relacionadas a Deus e a quem Ele é, mas também as questões sobre quem você é. Alguém querido, amado, aceito, perdoado por esse Deus. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.